Boa tarde, meus queridos amigos. Hoje, dia 30 de março de 2026, um pouquinho antes da publicação desse vídeo, eu não sei a hora que eu vou publicar esse vídeo, mas nos shorts do YouTube, eu fiz uma publicação pedindo ajuda para um determinado projeto. Raramente eu faço isso, mas faço de vez em quando. E recebi, logo depois da publicação, uma enxurrada de telefonemas de pessoas querendo ajudar. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Tenho alguns amigos, eu já espalhei para esses amigos, e eu primeiro quero falar desse projeto. Depois eu vou falar do vídeo e vou finalizar com uma conclusão. Por quê? Pedido de ajuda. Eu vou começar, inclusive, com o porquê. Hoje, pela manhã, nós fomos surpreendidos, nós de Belo Horizonte, nós que moramos nessa região aqui, Buritis, Estoril, Avaí, Nova Suíça, né? Nós fomos surpreendidos com a notícia de que a Casa do Saber, que é uma barraquinha que fica ali entre a Avenida Barão de Melo, 45, esquina com a Maria Macedo, né, já pertinho da Silva Lobo. Né, essa barraquinha que doava livros, eu inclusive tenho alguns exemplares que eu achei lá, títulos legais, e eu trouxe, principalmente literatura lusitana e literatura brasileira. Né. Vou fazer uma propaganda aqui. Alguém incendiou essa barraquinha. Essa barraquinha doava livros. Você chegava lá, deixava quantos livros quisesse e levava quantos livros quisesse, inclusive o acervo todo. Se você parasse lá um caminhão e levasse todos os livros, não tinha problema nenhum. Eu sempre vi um moço lá, mas, enfim. Eu hoje soube que o nome dele é Klinger Douglas. Não sei se é essa mesma pessoa, mas eu via um cidadão lá que me atendeu uma única vez, das 2 ou 3 que eu retirei títulos e levei outros. Ele me atendeu muito simpático, né? Muito simpático. Uma pessoa com um ar alternativo, né? Um mais hippie, né? Que para mim não faz diferença nenhuma. Pois bem, tocaram fogo nesse lugar, com todos os livros queimados. E o que mais me chamou a atenção foi isso. Eu percebi, já em outras ocasiões, que a maioria do acervo, pelo menos o visível ali, o visual, eram livros mais antigos, mas o conteúdo de livro é maravilhoso, mas tinha muita coisa muito técnica que já é em desuso, né? A pessoa pega aqui uma Constituição antes de 88 e, tá aqui, serve sim como objeto de pesquisa, claro, de sabedoria, mas não era uma coisa muito formal. Não importa, não estou colocando aqui. Me comoveu. Eu disse, olha, eu não posso deixar de agir, eu não posso deixar de chamar as pessoas para retornar esse projeto de ir para um lugar, ter um lugar próximo a mim que você retire livros. É uma coisa que está tão em desuso. Eu que escrevo, eu que sou escritor, é horrível saber que 99% das pessoas não leem. Então, bom, a ideia foi essa, vi a notícia e imediatamente me mobilizei. Foi meu grande pecado, fazer uma mobilização sem antes ter pleno conhecimento, e aqui vai minhas desculpas a quem já se movimentou, sobre o tema em questão. A ideia é linda, mas quem é que está por trás disso? O que é que tem por trás dessa ideia linda? Disso eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque eu não ando lá, eu não estou lá, eu não fico. Não é um espaço de leitura, é um espaço de movimentação de literatura. Você entrega um livro ou não, ele não exige isso, você vai lá, carrega um livro e vai embora. Não tem uma cadeira para você sentar, tem um comércio do lado, né, que vende pastel, né? O Edu fica do ladinho, um café e tal, mas não é um ambiente de leitura. E logo, imediatamente, quando eu fiz essa publicação, tá aqui no Shorts, eu não vou retirar, eu não apago conteúdo, muita gente já
se manifestou, inclusive com comentários, amigos próximos, né? Só, olha, a ação começou, é um absurdo, eu quero ajudar, tal. Eu já liguei para uns 2 amigos que estão mais concatenados aí com essa coisa comercial, para dizer assim, vamos fazer uma movimentação, bora reconstruir o espaço lá e fazer movimentar. Porque até então, até 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, e agora são 16h30, eu imaginava que fosse alguma coisa com um mínimo de coordenação. Infelizmente, eu estava enganado. Assim como eu recebi inúmeras chamadas, mensagens, se solidarizando para ajudar, né, a reconstruir o espaço, foi visto isso inclusive na reportagem das televisões aqui de Minas Gerais, pessoas lá se movimentando, obviamente, porque pegou fogo, tocaram fogo, é um ato criminoso, tem que ser investigado, e quem promoveu isso tem que ser preso, ponto final, tem que ser punido, né? Então, assim que eu comecei a me movimentar, comecei a receber algumas chamadas, a maioria falando sobre, olha, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Eu pus parte do meu acervo, que está aqui, né, do lado, nessa parede, eu tenho um espaço, né, e eu tenho muitos títulos, né, tenho outros na minha casa, que aqui não é a minha casa, e tenho no meu escritório. Então, eu vou reunir ali, eu acho que dá para tirar uns 100, 150 títulos, fácil, né? Inclusive muitos que eu tirei de lá, muitos que eu digo 5, 6, que você não pode tirar quantidade, você tem que ler, né? Eu achei outra coisa interessante para minha filha, eu trouxe para ela, e os outros eu peguei, eu digo, devolver, né? Obviamente quando tiver reconstruído. O problema é que eu também recebi algumas chamadas de pessoas ligadas à área de segurança pública, amigos, né? Um deles muito influente dentro da área de segurança pública, e esse amigo, foi o último que me ligou agora, me disse, tô tomando um café maravilhoso, me disse, imperador, não mexe com isso. Eu esperava o contrário de você me dizendo, mexe com isso, eu vou te ajudar. Vou botar aqui umas 20 viaturas aí. Não mexe com isso porque você não conhece o que está por trás disso. Como assim? Então eu preciso levar essa informação, né, mesmo que não fidedigna, oficial, tá ali no papel, né, mas existe algumas investigações em curso de que o local era utilizado para coisas escusas. E ele me citou parte dessas coisas. E aí, absurdamente, eu volto atrás desse tipo de ajuda. Os livros, eu quero encerrar aqui com a defesa, que eu vou continuar defendendo veementemente, que espaços como esse de doação e entrega de livros surjam, para mim poderia ter em toda a rua. Mas uma coisa é certa, esses espaços não podem, nenhum espaço pode infringir lei. Esses espaços não podem servir para malversação, para orgias, para venda de produtos ilícitos. E foi isso que eu fiquei sabendo. Então, eu volto e freio a minha ideia de ajudar a reconstruir o espaço do jeito que ele estava sendo utilizado. Bem, a esquina da Barão de Melo com a Maria Macedo, a esquina, aquele pedacinho, quem é daqui da região sabe, né? Aquele triângulozinho ali que emenda com os comércios, aquilo ali é público. Então poderia ser uma praça ou até mesmo uma biblioteca com esse modelo. Entretanto, é preciso ter coordenação, é preciso ter um CPF, um CNPJ, não adianta, uma licença da prefeitura. Pode ser uma barraquinha? Pode. Mas tem que ter uma licença. O Estado tem que saber quem está fazendo aquilo, quem está usando aquilo. E não venha me dizer que isso é megalomania ou dê outro nome, porque não é. Isso é civilidade.
O cidadão que vende picolé, que vende água, ele tem que vender picolé, ele tem que vender água nas vias públicas. Mas ele precisa de uma licença. E digo mais, essa licença tem que ser fácil e gratuita, porque esse tipo de atividade normalmente é exercida por pessoas que não têm condição financeira. É de mera sobrevivência. Assim como você abre um MEI, é gratuito, e tem um monte de pilantra, tem um monte de bandido cobrando. Não estou falando de contador. Eu estou falando de gente desonesta que induz a pessoa pobre a abrir o seu MEI e dizer, eu te cobro aqui só uma taxa. Isso é gratuito, qualquer pessoa pode fazer o seu CNPJ como MEI. Então, o vendedor de água, o vendedor de bolo, o vendedor do... Bem, de bolo eu nem vou dizer, porque aí entra a questão sanitária. E você precisa de uma licença, você precisa de um registro, isso tem que ser facilitado e tem que ser gratuito. Entretanto, não é dado de boca. Você entra na internet e faz isso. Você tem que comprovar aquela atividade. Então, a atividade é de doar livros. O que é que isso implica? Implica numa licença. E é uma coisa, tem que ser simples, mas alguém tem que estar por trás disso, porque ao menor sinal de distúrbio legal, alguém tem que ser acionado. Não pode virar a casa da mãe Joana, pô. Então, aquele espaço foi queimado, segundo as informações, por um ato criminoso, reitero isso, mas promovido por desafetos daqueles que convivem por trás dessa doação de livro. Então, é bom que fique claro que o ato de doar livros é brioso, majestoso. Mas fazer isso de uma cortina de fumaça para encobrir a malversação por trás, não dá, não dá. Então, eu volto com a minha ideia, eu dou o meu acervo de livros inteiro, não sei, eu não catalogo, mas de imediato, muitos amigos dizem, olha, pode vir buscar aqui 10, ou eu vou te levar aí 20. Eu vou fazer isso e agora eu vou mudar o discurso de pedir ao excelentíssimo senhor, eu vou formalizar, vou fazer um papel para pedir ao excelentíssimo senhor prefeito Álvaro Damião que nomeie alguém para coordenar um projeto que aquela esquina não morra como um espaço sério de doação de livros, mas não no modelo que eu soube por pessoas de altíssima credibilidade. Não foi o vizinho que me ligou porque ouviu um barulho. Não foi a pessoa que passou porque viu alguém lá fazendo utilização de produtos ilícitos. Foi a polícia judiciária. E aí, um delegado, 2, ocupando o cargo que ocupa. 2 pessoas que eu acionei, eles não viram a minha postagem, eu mandei para eles, eles não viram por acaso, eu mandei, fulano, me ajuda aí nisso, coloca o sindicato para doar, que eu sei que tem um acervo enorme, certo? E aí veio, pô, imperador, eu faço questão de doar, quantas vezes você pedir, inclusive um deles disse assim, pô, eu doaria grana. Entretanto, existe esse estorvo. E isso nós não podemos utilizar do clamor do acontecido hoje, que é um ato criminoso, para respaldar esse tipo de atividade. Então, encerrando, o projeto é bonito, Casa do Saber, espero que Álvaro Damião, a Assembleia Legislativa, ou a NASA, a ONU, quem quer que seja, não sendo o Hamas, não sendo a Guarda Revolucionária, nem os Houthis, não sendo esse tipo de gente, gente ruim, gente do mal, qualquer outra ação coordenada pelo Estado, tenho a minha participação, o meu apoio.
essa coisa de deixar voltar o projeto, né? Parece que é a segunda vez que fazem isso, repetindo uma aberração. Ninguém pode chegar ali, pegar uma lata de gasolina e jogar fogo. Não posso fazer isso em lugar nenhum, nem no terreno meu. Eu não posso fazer isso sem um mínimo de controle. Podia matar pessoas, podia causar danos ali a residências e a comércio do lado. Então a gente tem que pensar nisso. Mas se tem algum desafeto, seja com quem for, o mais civilizado é buscar um entendimento. Não frutificando o entendimento, justiça. Justiça está aí para isso. Se ela é boa, não, isso é outra história para outro processo. Mas fica aqui o meu pedido de desculpa pelo short que eu soltei, eu nem vi, né, quantos acessos teve nas redes sociais, mas seja o que for, eles serão mantidos, eu não vou tirar, né, porque a ideia de doar, receber livro gratuito é maravilhosa. Estou aí para ajudar, para apoiar qualquer projeto, certo? Mas em nenhum local, seja na biblioteca, ou seja numa boca de fumo, não pode ter esse tipo de cortina de fumaça. Não pode ter livro ali para as pessoas receberem e por trás ter uma atividade criminosa, várias atividades. Não foi uma só, não. A tipificação que me passaram esses dois delegados, um delegado homem e uma mulher, foi as piores. As piores. Local de encontro, de orgias, de venda, de outras coisas, eu não vou citar, porque, né? Mas existe esses indícios, está sendo investigado e, ao que parece, alguém de lá, que eu não quis nem saber o nome, né, já foi, inclusive, preso algumas vezes. E confusões reiteradas já foram vistas no local. Com furto, enfim, com várias coisas. Então é bom que o projeto Casa do Saber, o projeto de doar livros, é maravilhoso. Mas vou voltar a dizer aqui, eu não vou doar absolutamente nada, nem pedir a ninguém que faça isso de um local que tenha por trás da cortina da bondade, tenha toda essa maldade. Eu cheguei a citar no meu artigo, né, uma boa ideia, fogo nenhum apaga. Mas nós já estamos cansados de ficar naquela comparação que de boas ideias, de boas intenções, o diabo, o inferno, tá cheio. É preciso tomar vergonha na cara. Então, se quer fazer um projeto desse, tem que ter algo por escrito, tem que ter licença do Estado, e o Estado, quando eu falo, é o município, o Estado federado, ou a própria União. Dane-se, a esfera legal eu não vou querer discutir aqui, porque não é o caso. Tem que ter um responsável, entendeu? E esse responsável tem que estar lá com o seu, tem que ter um CNPJ. Para abrir um CNPJ ali de uma associação tal, ninguém, é caro, custa R$200 ou 1.000 para pagar a junta comercial, tal. Se fosse o caso, conta comigo. Mas não para ouvir o que eu ouvi agora há pouco. Espero que as pessoas compreendam, não estou desestimulando ação nenhuma de doação de livros. Se você tiver livro aí, você aqui da região, eu vou buscar. Não para ficar, entendeu? Mas eu vou dar um destino. Você de outros estados, faça o mesmo. Não manda para mim não, que é caro e o correio não entrega. Porque isso é uma outra coisa também. O correio tá uma desgraça. Quebrou. O correio não entrega. É estelionatário. Então, você de outros estados, alguns amigos da Bahia, Coim, beijo para você, foi lá indignado e tal. Coim, culto até a alma. Cara que manda e desmanda num tribunal aí, não vou falar de onde. Faça o mesmo. Ajude.
você lá de Alagoas, você de Sergipe, de Roraima, do Acre, ajude, pô, ajude, compartilhe essa ideia, ela é maravilhosa, mas não pode estar atrelada a uma atividade criminosa. Não conte comigo, certo, para esse tipo de situação. Explicado, quem não é de Belo Horizonte ou quem é de Belo Horizonte não sabe, entra lá no Google, Casa do Saber, Avenida Barão Homem de Melo, busca o que foi que aconteceu, vai entender, vai ler. Eu achei já estranho, porque a maioria das matérias que eu tinha lido antes de escrever o meu artigo, né, e por tê-lo publicado, sequer citava o nome do Klinger. Klinger Douglas, eu vi ele, ouvi na TV, mas eu não vi, a maioria das reportagens não citou o nome dele. Eu achei aquilo estranho, mas eu não sou, né, eu não faço parte desse pool aí de imprensa, então eu fui buscar, o nome é Klinger, vou falar, pô, eu ouvi algumas vezes, mas nunca bati papo, tal, normal. Não vamos deixar esse tipo de ideia morrer. Tá explicado, entra lá no Google, compartilha, critica, quero ouvir. Você ficou 21 minutos, o que é que você tem a dizer sobre essa ideia, tá bom? Forte abraço a todos e até um próximo bate-papo.